Eu digo que o processo de me qualificar foi um processo pessoal que se refletiu na qualificação. Eu vim totalmente sem expectativa nenhuma pro Hawaii, eu realmente só queria seguir o processo que eu estava seguindo de evolução. Eu fiquei 5 meses sem surfar por causa da lesão, não competi nos primeiros eventos do ano, então foi uma evolução pessoal muito grande. Mas com certeza acho que estar no Tour é um goal, assim, é um negócio de profissão, de trabalho, não é um sonho. Para mim nunca foi um sonho estar no CT, eu acho que o sonho para mim é viver como surfista profissional. Estar aqui é um sonho, amanhã é outro sonho, poder acordar e estar no Hawaii de novo, poder viver do que eu amo, isso é um sonho. Mas o CT era total como um trabalho, tipo aquele goal de tipo, pô, minha vida pode melhorar em questão trabalho, financeira, se eu entrar nesse circuito. Eu vou poder viver mais do meu sonho. Eu não tenho expectativa nenhuma de resultados. Eu acho que o processo que eu senti esse último ano de ter me classificado é o que eu estou levando para a minha vida, de estar bem fisicamente, de estar bem com o corpo, com a cabeça, estar evoluindo como ser humano, como uma pessoa melhor. Esse é o processo de evolução e isso vai refletir no CT se eu cada vez eu estiver melhor assim, eu acredito. Cara, é realmente muito difícil você fazer um resultado em um prime tão grande e não pensar no CT. Então, como eu tinha um resultado muito grande, eu falei, cara, eu tô muito próximo do CT. E eu não queria pensar naquilo. Então, na etapa seguinte, que era em Pantin, na Espanha, eu realmente senti muita ansiedade, muito, tipo, euforia, assim. Mesmo assim, eu consegui fazer um resultado que eu tava me mantendo muito bem, mas foi onde eu parei e falei, cara, não é isso. Para, não adianta eu querer ficar pensando onde que isso vai me levar, que não é isso, porque não foi a minha classificação que me levou lá, então por isso que vem com esse processo pessoal, então é muito difícil para mim falar um pouco, o CT, porque eu tava buscando pontos, que eu tava buscando aquilo, porque eu não tava, foi muito um processo pessoal, cara. Às vezes eu surtei em casa, isso acho que é normal para qualquer atleta que fica fora da água, a gente é muito ativo. Eu pude notar que quando você está realmente muito na competição, você não vê nada em lado, você fica pequeno. Eu acho que a lesão me parou para pensar nos mínimos detalhes. Como eu não estava pensando tanto em surf, parece que você sai de si mesmo e começa a se olhar. Hoje eu paro para pensar, eu falo, se eu continuasse como eu estava antes, eu preferia ter escolhido a lesão e ter essa evolução que eu tive do que eu ter me classificado para o CT no ano passado. Conseguia ler a onda melhor, eu consegui olhar o meu surf melhor, entendeu? Tipo, é meio difícil dizer para mim agora, mas foi uma coisa tão natural, uma evolução tão boa, que é difícil até de explicar assim, cara. Uma coisa que a gente aprende no Tour, que não existe etapa ou local para você se dar bem. Às vezes quando você acha que aquela tá tudo certo, caramba, tá do jeito que eu gosto, tá igual a minha casa, você vai lá e perde o campeonato. Então acho que a preparação pro Tour, independente do meu resultado, vai ser o interno. Eu não sei que o resultado pode sair numa etapa que eu menos esperar, mas eu tô muito, vamos dizer assim, fissurado para surfar Gold, para surfar umas ondas que realmente você não consegue surfar pela quantidade de crowd.
Até alguns amigos meus falam, caramba, tu é meio louco de competir e produzir junto. Só que isso é quem eu sou. Pra mim nunca foi o surf e produção, ou então uma coisa que eu gosto de fazer separado. Pra mim os dois juntos, então eu não tenho essa dificuldade de separar as coisas. Porque são duas coisas que eu realmente amo no surf. Eu amo surfar e amo fotografia e vídeo. O tour se torna mais prazeroso automaticamente que eu estou competindo e explorando. Então eu consegui dividir bastante isso e pra mim é junto, não é separado.